Mais uma atividade desenvolvida por pesquisadores da Univale é reconhecida e premiada pela comunidade científica. O Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos, que permite monitorar e estudar baleias, cachalotes e golfinhos na costa brasileira, ganhou o prêmio Plínio Cantanhede, como melhor trabalho técnico publicado pelo Instituto de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Os detalhes você acompanha no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada em Itajaí ou pela internet no univale.br/rádio. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo e-mail o vivavozunivale@hotmail.com, Twitter que é o @vivavoz, ou a página no Facebook que é facebook.com/vivavozunivale. E para falar sobre o Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos, o CIMAM, nós convidamos o coordenador do projeto, o professor André Silva Barreto, do Laboratório de Informática, da Biodiversidade e Geomática, é complicado, depois a gente explica melhor, do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. É um prazer sempre estar aqui. Professor, bom, qual a importância desse prêmio, desse reconhecimento para esse trabalho, especialmente esse prêmio específico, né, o Plínio Cantanhede, né? Esse prêmio ele é dado pelo IBP, né, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, porque esse trabalho sobre o CIMAM, ele foi apresentado em 2012, na reunião do Rio Oil and Gas 2012. Na época, ele já tinha recebido o prêmio, a honra ao mérito, como o melhor trabalho daquela reunião, né, na área de meio ambiente, porque essa Rio Oil and Gas ela trabalha com todas as áreas da parte de produção, da indústria do petróleo e gás como um todo, e o nosso trabalho tinha sido ganho já a menção honrosa como na área de meio ambiente. E aí agora, né, semana passada, eu tive aí a informação, a feliz notícia de que a gente recebeu o prêmio Plínio Cantanhede, né, como melhor trabalho, né, no período de 2012 até 2014, né, das duas reuniões. Então ele é um reconhecimento da indústria de óleo e gás dessa ferramenta que foi desenvolvida aqui na Univale. Então o CIMAM ele é um projeto que a gente já vem criando ele há 12 anos, que ele começou em 2002, né, como uma iniciativa interna aqui do CTT-MAR para a gente poder fazer a gestão de dados de ocorrência de mamíferos, de baleias, que a gente recebia essas informações por causa dos observadores da pesca e precisava de um modo de organizar e de visualizar essas informações. Então daí surgiu o CIMAM. Em 2005, isso daí foi o tema da dissertação de uma orientada minha, Cristiane Moraes, que fez a primeira versão, né, funcional do CIMAM, e nessa mesma época a gente apresentou o sistema para o ICMBio e para o IBAMA, que viram uma ferramenta interessante para poder agregar as informações que estavam sendo produzidas ao longo de todo o Brasil. Porque o estudo de mamíferos marinhos no Brasil é uma coisa que acontece já desde a década de 60, mas eram informações dispersas. Então era difícil para quem quer fazer a gestão da fauna, que aí entra justamente o IBAMA, o ICMBio, para poder saber, será que determinada área tem uma maior ocorrência, tem uma menor ocorrência, é uma área mais sensível, menos sensível? Então, com o CIMAM ficou fácil para esses órgãos governamentais visualizarem isso. Quando a gente apresentou isso para o IBAMA, que é quem coordena essa parte de licenciamento de óleo e gás, eles gostaram porque eles vinham recebendo relatórios de avistagem de mamíferos marinhos e tudo isso ia para a estante. Ficava em relatórios, eles davam ok, via que estava na conformidade ambiental, mas eles não conseguiam ver essa informação. Então, em 2008, a gente fez um acordo de cooperação com o IBAMA e esses relatórios passaram a ser entrados diretamente no CIMAM. Então, todas as empresas de óleo e gás hoje em dia utilizam o CIMAM na hora que elas estão fazendo seus levantamentos de fauna ao longo de toda a costa brasileira. Uhum. E quais os principais avanços obtidos com a implantação do sistema? O principal avanço é uma agilidade maior na hora de você conseguir entender a distribuição dos mamíferos marinhos. Porque o mamífero marinho, né, a gente está falando aí de golfinhos, estamos falando de baleias, estamos falando de botos, que são animais que são difíceis de serem vistos. Tudo bem, agora aqui em Santa Catarina, nessa época, se você vai para o sul do estado, você vai ver uma baleia franca, que é a época de elas estarem por aqui.
Mas na maior parte do tempo você não vê esses animais. Então é difícil deles serem encontrados. Para a gente chegar no ambiente onde eles estão, necessita de uma embarcação, é algo que é custoso, é trabalhoso. Então, para a gente conseguir agregar tudo isso, trabalhos que são feitos em tempos diferentes, com objetivos diferentes, com estratégias diferentes, era muito difícil. Então, o avanço que o CIMAM trouxe foi realmente essa integração dos dados, né, e ser rápido. Se hoje uma instituição que faz parte do CIMAM, ela cadastrar o dado, na mesma hora ele está disponível para o IBAMA, na mesma hora ele está disponível para o ICMBio. Então, isso dá uma agilidade, uma facilidade dessas instituições que não têm, né, uma equipe que consiga trabalhar com esses dados, que a gente sabe que rotineiramente, tanto o IBAMA quanto o ICMBio, eles têm pouca gente para trabalhar, né, a equipe deles é reduzida, eles não dão conta da quantidade de trabalho que eles têm, então a gente está colaborando com eles nisso, então a gente está facilitando, estamos agilizando a gestão da fauna, né, dos mamíferos marinhos. Agora, professor André, esse prêmio veio de uma entidade muito específica, né? O Instituto de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Qual a importância desse sistema para essa área específica de atividade? Ele é um reconhecimento desse setor da indústria. Porque, do ponto de vista científico, né, já muita gente vem utilizando o CIMAM. A gente, em 2010, conseguiu o financiamento do CNPq e da FAPESC em torno de R$800 mil. O reconhecimento científico a gente já sabia que existia por parte das agências financiadoras, porque eles acreditaram no sistema, colocaram recurso aqui. Do ponto de vista da indústria do petróleo, eles também são exigidos regularmente quando eles vão fazer, agora a gente está tendo a exploração do pré-sal, quando eles vão perfurar alguma coisa, quando eles vão explorar uma área nova, o IBAMA exige deles uma série de levantamentos de dados, que eles têm que dizer o que existe na área, que animais são sensíveis antes de poder começar a exploração. E eles tinham que fazer isso varrendo a literatura. Agora, a indústria do petróleo tem, em um local, em um site, eles chegam lá e em 5 minutos eles conseguem saber, bom, para essa área que eu vou trabalhar, o que já existe de trabalho feito ali, que espécies já foram localizadas ali. Então, para eles, agilizou muito o serviço, né? Então, eu acho que é legal a gente ter recebido esse prêmio, mostrando que a gente criou um serviço que está sendo útil para uma indústria que é muito forte, que gera muito recursos, que gera muito emprego aqui no Brasil. Então, é uma contribuição que a Univale, que o CTT-MAR está fazendo para uma indústria importante. E de que forma essas espécies, esses animais, eles são catalogados? Cada instituição, né, porque o CIMAM ele é um projeto colaborativo. Apesar dele ter sido criado aqui pela Univale, criado ali no nosso laboratório, ele só funciona porque tem várias instituições ao longo de todo o Brasil coletando dados. Então a gente vai ter algumas instituições que fazem cruzeiros de barco, sei lá, na região costeira, que nem a gente aqui, a gente sai com a nossa lancha e vai vendo aqui a costa até Navegantes, né, até Gravatar. Então, se a gente encontra um golfinho, alguma coisa, a gente registra. Tem outras instituições que fazem cruzeiros de pesquisa lá na quebra do talude, já no final da plataforma continental. Então, eles podem coletar esses dados. Outros fazem rastreamento de animais através de satélite, em que capturam um animal, colocam um marcador e isso daí vai trazendo a posição deles. Então, todos esses formatos de coleta de dados podem ser inseridos dentro do CIMAM. Então, ele permite uma catalogação de dados bem diferentes e que o único campo que é exigido pelo sistema é a espécie do animal, para você saber o que está sendo, quem foi visto, a localidade, então a posição, latitude e longitude, e a data, para a gente poder ter uma ideia também de temporalidade, da sazonalidade da ocorrência dos animais. Então esses 3 são exigidos, mas muitas vezes você vai entrar muito mais, você vai dizer, se você tem um animal que morreu, que você encontrou na praia, você pode ter o tamanho dele, você pode ter o sexo, você pode ter uma série de outras informações que em alguns momentos que é só uma avistagem você não vai ter. Então o sistema ele é flexível no sentido de poder aceitar informações se elas existirem, se elas não existirem, trabalhar apenas com posição, data e espécie. Então, na verdade, o sistema ele reúne informações que são obtidas por outros parceiros, é isso, né? O principal foco é exatamente estar num... Né? É um projeto colaborativo, né? A gente gerou um sistema que permite instituições, literalmente, do Oiapoque ao Chuí. A gente tem uma instituição cadastrada mais ao norte, tá bom, não é o Oiapoque, mas é ali né, no Amapá,
até a instituição lá em Rio Grande que faz monitoramento de praia até o Chuí. Então a gente tem um modo de todo mundo colaborar e ele tem a opção de gerar trabalhos colaborativos. Que vamos supor que eu estou trabalhando com uma espécie de golfinho. O nosso boto aqui do Rio Itajaiaçu, estou trabalhando com ele. Eu quero saber quem mais tem informação sobre essa espécie aqui no Brasil. Eu posso entrar no CIMAM, ver que instituições têm trabalho com essa espécie e entrar em contato com os pesquisadores para tentar fazer uma pesquisa conjunta, uma pesquisa, né, que gere mais valor, porque não vou estar trabalhando só localmente, eu vou estar trabalhando numa área maior. Também com esses dados é possível saber se tem uma espécie que está correndo risco de extinção ou se tem uma espécie com maior abundância também? Pode, isso auxilia. Então, quando a gente quer saber se uma espécie está diminuindo em abundância ao longo do tempo, a gente precisa ter os dados do passado e a gente precisa ter os dados recentes para poder comparar. Como uma das informações exigidas é a data, eu posso pegar. Então, vamos pegar de novo o boto. Se eu vou pegar os dados que a gente tem sobre ele de 1900 e pegar o mais antigo, 1960 que a gente tem ali no CIMAM até 2000, e eu vejo a abundância, a quantidade. E aí eu faço a parte seguinte, vamos ver agora de 2000 a 2010. Então, comparando os dados em épocas diferentes, né, claro, levando em consideração toda a parte de diferenças do modo que foram coletados, né, da intensidade do esforço, eu posso ter uma ideia se alguma espécie está em declínio, se ela está estável, se ela está aumentando. Então, isso é possível de se fazer também. Pois é, e vamos pensar em outros usos, então, né? Já que você estava contando que o CIMAM ele já nasceu muito lá atrás. Que outras possibilidades de utilização esse sistema oferece? Na verdade, nós estamos expandindo, a gente vem transformando o sistema para ele incorporar novas funcionalidades. Uma das coisas que nós estamos fazendo agora é o que eles chamam de modelagem de nicho. Então, quando eu encontro um animal em algum ambiente, é porque aquele ambiente é propício para aquele animal. Tá? Então, se o boto está aqui fora agora, é porque a temperatura da água, a salinidade, as condições de profundidade são adequadas para aquela espécie. Então, eu sei que eles estão aqui porque ele está perto aqui de mim e eu estou indo ver. Mas que outros locais da costa brasileira também seriam propícios para essa espécie? Então, existe toda uma série de modelos matemáticos que foram construídos nos últimos 10 anos para eu pegar os dados ambientais de onde o animal, eu sei que ele está, e extrapolar para outros locais para saber onde ele poderá estar. E aí, fazer um cruzeiro de pesquisa, fazer um levantamento para ver se eles realmente estão lá. Então, a gente pode, como o mar é um lugar muito grande, e a gente não faz a varredura de todos eles, através dessas modelagens de nicho, a gente pode tentar ver em que locais uma espécie que eu tenho interesse poderá estar. E aí fazer uma pesquisa mais direcionada ali. Então a gente está tentando incorporar essas funcionalidades dentro do CIMAM, né? E, claro, como a gente está trabalhando no sistema de informática, todo ano as coisas mudam, né? Então agora, semana passada, a gente teve um problema nele porque os mapas que nós utilizávamos, né, não estão sendo mais fornecidos pelo Google. Então a gente está tendo que transformar eles, fazer uma outra mapa base, utilizar outras fontes. Então a gente está sempre tentando agregar informações, agregar, que a gente chama de camadas de informação dentro do sistema, para permitir não só que a gente faça coisas novas, mas que os pesquisadores que têm uma ideia consigam utilizar aquilo ali, resgatar essa informação e pensar em pesquisas novas, em pensar em funcionalidades novas que podem ser feitas. Agora, olhando para o âmbito da universidade, de que forma esses dados podem auxiliar na sala de aula com os alunos, com os acadêmicos? Bom, a gente pode ver a gente pode pensar em duas áreas, né? Uma ao lado da biologia, né? Qualquer professor dos cursos de biologia, de oceanografia e quiserem falar sobre distribuição de uma espécie, de um grupo, pode utilizar aqueles dados que estão lá. Então, se ele tem interesse na área de mamíferos marinhos, ele pode utilizar aquilo. Os cursos da área de informática, de computação, né? Utilizar o CIMAM como um estudo de caso de certas tecnologias para visualização de dados, para manipulação de dados, né? Ou sei lá, né? Aí fica de acordo com a imaginação do professor que conseguir imaginar um uso para ele. Porque ele é uma ferramenta aberta. O CIMAM ele tem dois lados. Um lado que é para os usuários cadastrados, que é quem pode entrar os dados no sistema. Então não é qualquer um que pode entrar lá. Por quê? Porque se a gente deixasse aberto para qualquer usuário, corria o risco de alguém ir lá e de gozação colocar uma espécie ou outra. A gente sabe como é que funciona o Wikipedia, a gente sabe as confusões que dão. Então, a gente não deixa a entrada de dados aberta para qualquer um.
Só quem pode entrar dados são instituições de pesquisa que trabalham com mamíferos marinhos. Então, esse lado é fechado, mas o outro lado da consulta é aberto para qualquer um. Então, qualquer usuário pode entrar lá e fazer uma consulta, ver a distribuição de uma espécie, quer saber onde é que existe baleia franca. Pode entrar ali e fazer uma consulta, tá? Então, por esse lado, ele é aberto e aí fica para a imaginação de cada um pensar nos usos que podem ter. Bacana, vamos falar um pouco mais sobre esse acesso, então, ao CIMAM, depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com o professor André Silva Barreto. Isso mesmo, minha gente. Nós estamos conversando hoje com o professor André Silva Barreto. Ele é professor que coordena o CIMAM, o Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos, que é um projeto que acaba de ser premiado, prêmio bem importante. Parabéns, né? Antes que a gente esqueça. Muito obrigado. Cara, professor, o CIMAM ele é abastecido por várias entidades do país, né? Isso. Como que funciona essa parceria? Também quantas entidades participam do projeto? A gente tem dois tipos de usuários cadastrados. Uns são instituições de pesquisa e ONGs. Então, se uma ONG que tem interesse... Ontem, por exemplo, eu recebi duas instituições, uma do Espírito Santo e outra do Rio Grande do Norte, informando, olha, somos uma instituição tal, trabalhamos com mamíferos marinhos, queremos entrar os dados no CIMAM. Aí eu pego algumas informações para poder fazer o cadastro, crio um usuário, encaminho a senha para o usuário e junto com o manual ele pode utilizar. Esses são usuários de pesquisa. E aí a gente vai tem universidades, tem ONGs, tem algumas empresas que trabalham com isso, uma empresa mais da área ambiental. E a gente tem os outros usuários que são vinculados a licenças de prospecção de petróleo. Então, o IBAMA ele tem exigido já nos últimos 3 anos que qualquer trabalho de prospecção de petróleo, prospecção sísmica que eles falam, né, que tem um observador de bordo para mamíferos marinhos, eles têm que criar um usuário e aquela licença ambiental fica vinculada a um usuário no CIMAM. Então, esses usuários, são usuários temporários que só vigoram durante a validade da licença ambiental. Então, as empresas ambientais têm um tipo de usuário e os usuários de pesquisa têm outro. A gente está querendo fazer um módulo, a gente já fez a programação, a gente só tem que divulgar, para que as pessoas que têm um smartphone possam também contribuir com dados. Então você está em campo, viu um animal, Fácil. O smartphone tudo tem GPS, você tira uma foto do animal e você pode submeter. A gente está na fase de testes, a gente imagina que no ano que vem ele vai estar funcional, vai estar funcionando bem. Agora, o professor falou na questão do IBAMA, né? O IBAMA ele usa para fiscalizar, ele usa esses dados para fiscalizar? Não, na fiscalização não, né? Bom, se a gente pensar que os dados das empresas de prospecção sísmica, eles estão vinculados a uma licença, acaba sendo uma fiscalização, porque no final da prospecção de petróleo, eles têm que entregar um relatório. E esse relatório, que é entregue em meio físico lá nos escritórios do IBAMA, junto ele tem que ser entregue os registros de mamíferos marinhos em meio digital no CIMAM. Então, ele é uma condicionante. Então, se a empresa não faz isso, ela está sendo fiscalizada. Mas a maior parte da utilização pelo IBAMA e pelo ICMBio é para pensar em termos de gestão de fauna. Então, vai ser aberta uma nova área para a prospecção de petróleo. Tá? Essa área, ela é uma área sensível, porque tem muitos animais, ou é uma área que não costuma ter animais, então por isso ela pode ter um licenciamento mais leve, mais brando? Então, na programação dessas áreas e das exigências, é que o IBAMA e o ICMBio têm utilizado os dados que estão lá. Bacana. Dá para a gente falar um pouquinho desses dados? Por exemplo, claro. Quantos animais já estão sendo monitorados? Não sei se você tem esses dados. Sim, a gente tem... no início da semana eu fiz um levantamento, um relatório do sistema, a gente está com 24.800 registros. Poxa. Atualmente é o maior banco de dados de mamíferos marinhos do Atlântico Sul. Tá? Não existe outro que tenha tanto assim. E vai aumentar. A gente está querendo... Na verdade, sim, não é que eu quero aumentar, vamos correr atrás... Não, é que naturalmente os dados estão sendo coletados e estão entrando ali. A gente está com 47 instituições cadastradas, entrando dados regularmente, não contando essas que eu falei de indústria de sísmica, que são coisas eventuais que aparecem, desaparecem, mas instituições de pesquisa que tradicionalmente trabalham na área. Então, vai ser um aumento natural dessas informações que a gente tem lá dentro. Quais os animais mais comuns aqui no litoral catarinense? No litoral catarinense, a gente, pensando em áreas mais costeiras, a gente tem a baleia franca,
que inclusive agora a gente está na época, está na temporada de reprodução, elas vêm para cá para se reproduzir. Há 2 semanas atrás avistaram uma em Taquarinhas, uma fêmea com filhote, né? De baleias, ela é a mais comum. Aí depois a gente tem dentro dos golfinhos, a gente tem 2, um que é o boto, chamam de boto da tainha, né, que é um animal um pouco maior, na faixa dos seus 3 metros, e o boto cinza, que é um pouquinho menor, ele costuma ter de Florianópolis para o norte do estado, que está mais ligado a estuários, a área de manguezal. E tem a toninha, que é um animal menorzinho, é difícil de ser avistado, é um animal bem tímido, bem discreto, mas que é o que está mais ameaçado de extinção, porque ele morre muito nas redes dos pescadores. Né? Não é uma captura direcionada, o pescador não tem intenção de capturar, mas ele coloca a rede para o peixe e ela vai lá e se enrosca e morre junto. Agora, professor, por exemplo, a baleia franca, ela não vive sempre aqui no litoral catarinense, né? De onde que ela vem e por que ela vem para cá? Aqui é uma área de reprodução da baleia franca. Então, ela chega agora a partir de julho e fica até novembro. Então, quem está chegando aqui, principalmente, são fêmeas grávidas que cruzaram aqui no ano passado, a gestação delas demora aproximadamente 1 ano, e estão voltando aqui para ter o filhote. Por que elas vêm para cá? Porque é uma região mais quente. Então, o filhote, quando nasce, ele não tem uma proteção contra a perda de calor, então ele precisa estar numa área um pouco mais quente que a nossa. Chega mais ou menos outubro e novembro, elas saem e vão migrando lá para a região antártica, que é onde tem grande produção de crio, que é do que elas se alimentam, e aí elas ficam por lá. Né? A mesma fêmea ela tende a voltar para cá a cada 3 anos. Né? Então ela é um visitante sazonal. Eles vêm aqui no segundo semestre, no primeiro semestre estão lá na Antártica comendo. Falando agora do litoral brasileiro como um todo, né? Como é que você avalia as condições atuais, as condições de vida mesmo para esses animais, especialmente as baleias, né? Porque a gente pensa sempre nelas, que eu acredito que seja mais difícil para que elas se mantenham aí. As grandes baleias, elas foram muito caçadas, né? Toda a praia aqui de Santa Catarina tem nome de Armação, é porque era um local de caça de baleia. Então a gente sabe, né, a própria baleia franca, ela estava à beira da extinção, as populações têm aumentado, mas ainda não estão fora de perigo. Tá? As estimativas estão mostrando o aumento da população, mas ela ainda está ameaçada. E então, o risco das baleias é esse, porque hoje em dia a gente já não tem mais caça, já não é mais permitida a caça comercial de nenhuma espécie de baleia, então elas já estão protegidas por esse lado. Onde que está o maior problema agora? É no problema que nem eu comentei da franciscana, da toninha, é a captura acidental. Então, a gente tem várias espécies de pequenos cetáceos, entre os golfinhos, né, a toninha, que, por estarem numa área que nós utilizamos para a pesca, acabam morrendo. Né? E as espécies que vivem dentro de baías, dentro de estuários, por causa da ocupação humana. Então, pensa Baía da Guanabara. Tem lá um grupo de botos cinza que os pesquisadores de lá estão vendo que ano a ano está diminuindo. A Baía da Babitonga, aqui ali perto de Joinville, tem também lá tanto o boto cinza quanto a franciscana lá dentro, e os pesquisadores estão vendo que estão reduzindo, né, ano a ano as populações estão diminuindo. Então, o problema atual tem sido principalmente na má ocupação do ambiente. Porque eu não sou contra a exploração de petróleo, não sou contra a pesca, nada disso. Mas a gente tem que pensar que existem modos de se fazer essa exploração, de se utilizar o ambiente, mas permitindo com que as espécies que estão lá continuem vivendo. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Agora, com esses dados do CIMAN, já foi possível detectar algo que estivesse fora da normalidade com os animais? Não, né? Porque os dados estão lá, mas eles ainda não foram trabalhados para isso. Porque aí, nesse caso, é um projeto de pesquisa específico. Né? A gente faz a gestão do CIMAN como uma ferramenta, como um repositório de dados para que outros pesquisadores possam utilizar esse dado justamente para responder perguntas como essa. Então, eu pessoalmente não investi ainda nisso porque eu tenho uma outra linha, mas ele está aberto. Quem quiser olhar uma evolução temporal dos dados, quem quiser ver se uma determinada espécie está aumentando, diminuindo, os dados estão lá e podem trabalhar esses dados. Queria só focar mais uma vez na questão da indústria do petróleo. Né? De que maneira as atividades que envolvem a indústria do petróleo podem prejudicar a qualidade de vida desses animais? Sim. Professor? Bom, o mais fácil da gente ver seria no acidente. Tá? No acidente de petróleo, um derrame de petróleo, quer seja de um navio que sofre um acidente, quer seja numa plataforma de petróleo que fica vazando, quando o óleo está no ambiente marinho, pensando nos mamíferos marinhos, que pode ter um monte de outros problemas, né? O mamífero marinho ele tem que respirar na superfície,
né? Então, no momento em que ele vem para a superfície respirar, ele vai entrar em contato com o óleo que está ali. E no caso daquele acidente do Golfo do México que teve há 3 anos atrás, se viu, né, estudos mostraram lá, um aumento de doenças respiratórias em animais. Estão encontrando muito animal morto com pneumonia, né, em taxas de 10 a 15 vezes maiores do que se tinha em 10 anos antes. Por quê? Porque na hora que o animal vem respirar, um pouco daquele óleo entra nas vias aéreas, entra no pulmão e isso gera uma série de inflamações, etc. e tal. Então, um acidente é o mais fácil. Mas, na operação regular, né, de uma plataforma, de um navio de petróleo, a gente tem, para apoiar as plataformas, a gente tem um tráfego de embarcações que aumenta da costa até as plataformas. E esse tráfego ele tem 2 riscos para os animais. Um é atropelamento. Tá? Para golfinho isso é muito difícil de acontecer com os animais mais ágeis. Mas para as baleias, né, o animal que esteja nadando devagar, e elas dormem também, às vezes elas estão paradas na superfície, mas estão dormindo, corre o risco de ser atropelada. Tá? Em outros lugares do mundo em que você tem áreas de concentração de baleia, se tem normas marítimas para redução de velocidade, para você ter alguém em vigia na proa, para poder evitar esse tipo de acidente. Tá? Aqui no Brasil ainda não existe esse tipo de legislação, exceto ali na região de Abrolhos. Tá? Mas provavelmente é uma coisa que a gente vai ter que pensar no futuro. E o ruído que essas embarcações geram. Porque os mamíferos marinhos utilizam muito o som para se comunicar. Então, no momento em que você tem um navio passando, é um ruído intenso que está ali. Um navio talvez não incomode. 2, não. Mas se a gente tiver uma coisa regular, isso pode fazer com que os animais se desloquem daquela região e vão perder uma área que antes utilizavam para alimentação ou para reprodução. Muito interessante, né? Essas convergências todas. Acho que a gente não tem mais tempo, André. Pois é. Mas, de qualquer maneira, a gente podia deixar o endereço, porque as pessoas podem acessar o CIMAN, né, com certeza. professor? Então, o endereço para acessar o CIMAN é http://CIMAN, que é simmam.acad.univale.br. Então, ali você tem um portal que tem informações sobre as espécies, inclusive para pesquisa, né, pessoal que quer saber sobre o mamífero marinho. A gente tem uma listagem de todas as espécies que ocorrem no Brasil, com uma breve descrição delas, e o mapa com a distribuição dos animais também. Tá certo. Muito bacana. A gente quer agradecer a participação, então, do professor André Silva Barreto, professor do Laboratório de Informática da Biodiversidade Geomática. Outro dia a gente conversa sobre o laboratório, com certeza, né, professor? Obrigada pela presença. Foi um prazer, muito obrigado. É isso, né, André? É isso aí, o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.